Olá, eu sou o professor João Roberto e a gente vai continuar conversando um pouco sobre os aspectos da teoria de Marx para melhor compreensão da leitura do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Dois conceitos importantes que a gente costuma escutar por aí, que hoje em dia são utilizados de forma indiferente, é o conceito de socialismo e de comunismo. São utilizados como sinônimos, mas na verdade eles não são. Por quê? Marx ele fala que a sociedade, da forma como ela está organizada, ela necessita mudar, e essa mudança ela vai vir em cima de uma revolução armada. Essa revolução armada ela vai fazer com que o proletário tome os meios de produção e instaure aquilo que é chamado de ditadura do proletariado. Dentro desse ponto existe aquilo que a gente chama de socialismo. O socialismo vai ser um momento no qual o Estado total, né, ou seja, um Estado ditatorial, ele vai tomar conta de todos os meios de produção e vai proporcionar a todos os trabalhadores a igualitariedade das oportunidades de trabalho, fazendo com que as pessoas possam ter uma jornada, uma subsistência e os produtos disso, já que, segundo Marx, todo bem produzido é, por excelência, ah, como se pode dizer, propriedade do proletariado. Então, durante o período do regime socialista, a sociedade ela vai ser balizada pelo Estado total ditatorial, que é ditado pelo proletariado, que antes estava em subserviência. Isso serve para anular, para acabar com a luta de classes e para tentar fazer com que os interesses da burguesia desapareçam. E assim apenas o interesse comum, advindo do proletariado, possa subsistir. Após isso é que vai vir aquilo que a gente chama de comunismo. Porque o comunismo, ele vai ser um momento no qual as leis, o Estado, essa estrutura ditatorial, ela não vai mais precisar existir. Por quê? Porque a ditadura do proletariado vai ter atingido o seu propósito de acabar com a luta de classes, eliminar a burguesia completamente, dar todas as possibilidades de trabalho ao proletariado, às pessoas, no caso, no geral, fazendo com que as leis, o direito, toda essa estrutura social não exista mais. Assim, nenhum Estado até hoje que fez a sua Revolução Armada, ele chegou a esse ponto, já que todos eles ficaram no regime socialista. Por quê? Porque nenhum conseguiu abolir a estrutura de Estado, ninguém conseguiu suplantar a estrutura ditatorial. O problema aconteceu bem ali, e isso é a causa de todas as atrocidades, principalmente que os regimes socialistas ao redor do mundo, dentro de sua história, acabaram proporcionando. E o que é a sociedade em Marx? A sociedade ela nada mais é do que uma grande estrutura que serve para proteger o capital, da forma como ela está organizada. E o que é capital que tanto se fala dentro da teoria marxista e também da teoria marxiana? O capital é tudo aquilo que se pode acumular e que gera valor. Então, pode ser uma propriedade, um bem, um terreno, uma propriedade intelectual. Qualquer coisa nesse sentido é capital. Além do dinheiro. O dinheiro transformou-se em capital, ele não originalmente era. E esse capital é aquilo que vai gerar aquilo que se chama de infraestrutura. A infraestrutura é tudo aquilo que determina os meios de produção. Meios de produção, agricultura, comércio, mineração, indústria, ou seja, tudo aquilo que gera bens. E essa infraestrutura, ela vai fazer com que surja aquilo que se chama de infraestrutura. Perdão, superestrutura. A superestrutura, ela é aquilo que a gente conhece como Estado, leis, religião, ou seja, todas as instituições geradas são superestruturas determinadas pelos meios de produção, que servem para salvaguardar o capital e todo o status quo da forma como ele está organizado. Por isso que apenas a Revolução Armada ela é possível para acabar com toda essa estrutura, já que a burguesia ela não vai soltar de bom grado toda a sua fonte de dominação e o proletariado não vai conseguir amistosamente tomar o poder, digamos assim, ou fazer com que seus interesses sejam ouvidos. Dessa forma, o proletariado, apenas fazendo a eliminação sistemática da burguesia e chegando ao poder, é que vai fazer com que as coisas elas aconteçam, fazer com que a revolução dê certo, digamos assim. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho das conclusões que a gente pode tirar disso e onde é que o pensamento de Marx falhou. Porque se ele não deu certo até hoje, é porque houveram falhas
e a gente também tem que explorar um pouco essas falhas, já que a gente tem que ter uma, digamos assim, equidade do pensamento, fazer com que ele seja honesto também em relação àquilo de interessante e de não tão interessante assim que ele traz. Nos vemos lá.